Boa noite, amigos. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita João Evangelista, essa casa de luz. Nós estamos os amigos que nos acompanham também pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez nessa casa? Opa! Seu nome é? Gilceia. Gilceia. Muito bem-vinda, Gilceia. Quem mais? Seu nome é? Giovana. Seja muito bem-vinda. O nome da minha filha. Seu nome é? César. Seja muito bem-vindo, César. Você é? Gabriel também, muito bem-vindo. Mais alguém? Primeira vez? Vocês estão muito bem-vindos à nossa casa. Ficamos felizes de ter vocês aqui. Esperamos que gostem, que retornem. E se precisarem de alguma informação acerca do funcionamento da casa, é só nos procurar no final da reunião, tá bom? Que possamos ter uma noite de muita paz, de muita harmonia, que estejamos aqui de corpo e alma, né? Inteiros, presentes, para que possamos aproveitar tudo que a espiritualidade amiga preparou para nós essa noite. E para dar início aos trabalhos, vou chamar a companheira, vou convidar a companheira cheio. É porque eu estou com a Renata na cabeça, para ler a página da abertura. Boa noite a todos. Parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedras, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se deles os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falam por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é-lhes dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Jesus Cristo, Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 14. Vamos então fazer a nossa prece, levar nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, acalmando o nosso coração, as nossas mentes. Mestre querido, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, para darmos início à reunião pública desta casa querida. É com o coração cheio de gratidão por essa oportunidade abençoada, por termos conseguido chegar até aqui no dia de hoje, por termos lá atrás encontrado o caminho dessa casa, que tanto nos auxilia na nossa caminhada. Que possamos aproveitar cada momento desta reunião, que possamos estar aqui inteiros, atentos às reflexões, aos ensinamentos, para que possamos então, saindo daqui, utilizar essas informações,
essas reflexões no nosso dia a dia. Mestre querido, abençoa cada um de nós nos dois planos da vida. Abençoa a companheira Lúcia, que trará para a gente o estudo da noite. Que suas palavras, suas reflexões possam tocar os nossos corações, para que possamos fazer então as nossas reflexões íntimas e praticar, né, tudo aquilo que tivemos aprendido esta noite aqui nesta casa. Agradecemos a presença amiga dos nossos anjos guardiães, agradecemos toda essa ambiência, toda essa energia preparada pela equipe espiritual dessa casa e te pedimos, Mestre, que nos envolva na tua paz, cada um de nós, neste plano e no outro plano da vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, vou convidar a companheira Lúcia Miachará, que vai nos falar sobre o semeador. Seja muito bem-vinda. Primeiramente, boa noite. Eu já ouvi assim, boa noite, que veio com uma força que sai do coração. Então, para dizer a vocês que é com muita alegria que a gente retorna a essa casa. Eu me sinto muito honrada pelo convite e muito feliz. Agradeço o convite do César, mas agradeço o acolhimento de todos. Muito obrigada mesmo. Que Jesus possa, na noite de hoje, nos envolver com a sua presença. Que a sua presença seja um presente em nossas vidas. Que hoje cada coração aqui possa estar recebendo dele as suas energias de amor e que ele possa acolher cada um de nós, nos envolvendo na paz, afastando de nós as preocupações do dia a dia, acolhendo e compreendendo mais uma vez as nossas angústias, as nossas dificuldades, e que possamos deixar o nosso coração falar para Ele, e que possamos recebê-lo na noite de hoje, a certeza que sairemos daqui melhores do que entramos. Não pela palestrante, mas pela ambiência, pela presença dos amigos espirituais, pela mensagem que não é minha, mas é de Jesus. A gente também está aqui para aprender juntos. Eu costumo dizer que eu não sou palestrante, eu sou conversante. Eu estudo o Evangelho, à luz da doutrina espírita, e a gente traz para compartilhar com vocês aquilo que a gente aprendeu e que a gente ainda tem muito que aprender. Bem, o tema é o semeador. E a gente, antes de abordar o tema, a gente vai refletir um pouco na missão desse semeador, esse semeador divino. Porque quando a gente pensa em semear, a palavra semear, ela tem um significado muito amplo. Porque semear, todos nós semeamos. Mas o que? Somos semeadores do que? Mais adiante a gente vai refletir isso. Mas de imediato a gente vai refletir sobre esse semeador divino. Que Deus, compreendendo as nossas dificuldades ainda, não saber plantar, não saber semear, Ele envia esse semeador. E é Ele, Jesus, né? Que, como médico, vem semeando a saúde para nós. Ele aqui, Ele tratou da saúde do corpo, mas a sua visão, a sua meta é a saúde espiritual. Diz Emmanuel que em nenhum momento, que todas as ações de cura de Jesus era visando o espírito e não o corpo. Ele atuou no corpo em algumas situações? Sim. Porque ainda precisava provar
pela incredulidade do homem, que não ia compreender. Imagina, chega um homem curando o espírito, qual seria o entendimento? Então ele vem curando o corpo, mas para mostrar para a gente que existe um poder maior e que nós temos este presente que é o nosso Pai do Céu. Ele vem apresentar Deus como Todo-Poderoso. Ele não produz curas espirituais e físicas para mostrar o seu poder em nenhum momento. Jesus só veio mostrar o seu amor, mas ele vem mostrar o poder de Deus, o poder do Pai, dizendo para a gente que com certeza nós estamos amparados, porque nós temos um Pai que cuida, que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. A sua perfeição incomodou o mundo dos prepotentes, o mundo dos poderosos, entre aspas, porque eles desconheciam o significado do poder. Naquela época achavam que o poder era força. E Jesus aparece como mestre, como médico, podendo muito, mas sem mostrar nenhum tipo de brasão, nenhum insígne, nada. O seu poder era o amor. O seu instrumento era a sua presença e o seu amor. E por conta disto, ele marcou, ele foi divisor de águas, através do amor que ele manifestou e através dos seus ensinamentos. A parábola do semeador não é apenas uma história, não é. Ela é uma ilustração que Jesus usou para ensinar para nós com profundidade a grandeza espiritual. E nós vamos refletir em torno desta parábola, que é a parábola do semeador. Como a gente já viu aqui, eu tenho dificuldade de manusear isso aqui. É para baixo? Não. Ia para cá. Fui eu que mandei? Aí eu vou ficar usando você. Então, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, desculpa ele foi colocado Marcos, mas quem conhece essa parábola sabe que ela está em Mateus. Marcos também a colocou, mas em outro capítulo. Então é Mateus, 13 de 3 a 9, que diz assim: eis que o semeador saiu a semear. A gente vai repetindo, né? E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves do céu e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, não é isso? Onde não havia terra bastante e logo nasceu. Mas porque não tinha muita terra, era raso, o sol queimou e ela secou. Não tinha raiz, porque estava entre as pedras. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra parte caiu em terra boa e deu frutos, um a 100, outro a 60, outro 30. E ele diz: quem tem ouvido de ouvir, ouça. Se a gente pensar nessa parábola, a gente vai dizer assim: nossa, complicado entender isso, né? Porque na verdade a parábola da semente, a semente é a palavra. A palavra, ou seja, são os ensinamentos de Jesus, o Evangelho. Então, quem tem ouvido de ouvir, que ouça. Ou seja, quem puder entender, que entenda. Mas se não puder entender neste momento que eu estou falando, vai entender futuramente. Porque cada um de nós, né, conquistamos no decorrer das vidas sucessivas, conquistamos patamares. Cada um vai estar no nível intelectual, espiritual, emocional. Então, cada um vai entender ao seu tempo. Mas o ensinamento está ali.
Mas antes da gente fazer a reflexão entre a semente que caiu à beira do caminho, a que caiu entre as pedras, a que caiu entre os espinhos e a que caiu em terra boa, a gente vai fazer aqui uma pequena reflexão que eu achei muito interessante, que eu creio que alguns amigos conhecem, o nosso escritor espírita Alírio de Cerqueira. Ele fala naquele livro de parábolas terapêuticas, ele faz uma referência muito interessante a essa parábola. Não é falta de respeito, é reflexão. Ele diz assim, a gente até escreveu um pouquinho para não perder. Quando analisamos a parábola, nós temos a impressão de que esse semeador é meio descuidado. Ele não está falando de Jesus, tá, gente? Ele não está falando de Jesus. E este semeador é um pouco descuidado. Como pode um agricultor pegar uma semente, como pode um agricultor, olha a reflexão dele, pegar a semente e ir deixando um no caminho, outro entre as pedras, outro entre os espinhos e outro em terra boa? Ele deveria, como agricultor, saber buscar uma terra fértil para jogar, para lançar as sementes. Mas depois ele diz assim, só que esse agricultor não é um agricultor qualquer. Por que Jesus, continua ele dizendo, por que Jesus usou a imagem de um agricultor como semeador? Mais uma vez ele afirma, porque ele não era um agricultor qualquer. Porque ele não é um semeador qualquer. Ele não é um agricultor. Ele representa todos os tipos de terreno que somos nós. Jesus não fala do agricultor, Jesus fala de solo. E ele começa a fazer essa reflexão e esse entendimento e trazendo. A gente não pode nem, eu não gostei muito desse termo descuidado, não. Eu acho que é meio distraído, né? Então, ele compara, na verdade, esse solo, esse terreno, a nós, enquanto personalidade. Essa parábola, ela, na verdade, ela exprime os matizes das nossas personalidades. Se nós somos solos, onde nós estamos jogando a semente? Nós somos semeadores também. Vamos dar uma passadinha para a gente dar uma olhadinha. Então, olha, como Jesus apresenta este semeador? Este semeador representa todos aqueles que semeiam a semente de amor no coração do seu próximo. Somos também semeadores. Nós somos semeadores. Jesus é o semeador divino enviado pelo Pai. Ele nunca lançaria uma semente à beira do caminho, mas nós sim. A semente é a palavra. Nós soltamos a palavra ali e aqui, de qualquer jeito que cai à beira do caminho. E a gente então vai refletir sobre esses 6 perfis da parábola. À beira do caminho. Pode passar. A parábola chama a atenção não só para o semeador, mas para os diferentes tipos de solo. A gente vai refletir. A gente vai conhecer Jesus, a gente conhece como semeador de tudo que é melhor, mas os tipos de solo somos nós. E é sobre nós que a gente vai estar refletindo. Porque, na verdade, a mensagem de Jesus é para nós. Essa reflexão é o ensinamento dele para nós. É para que a gente desenvolva a percepção espiritual também. Porque a proposta de Deus é que aprendamos mais e mais e mais. E um dia consigamos chegar à perfeição. Fomos criados para a felicidade, ainda sofremos por conta das nossas escolhas, né? Do nosso semear. Então, os diferentes tipos de terreno simbolizam os perfis psicológicos das pessoas na sociedade.
Desculpa, Rita César Braga Said, foi o erro que a menina colocou, mas é o Aníbal Cerqueira, porque a reflexão foi feita sobre esse livro, Parábolas, as parábolas dele. Então aí a gente vai traçando ali, olha só, a reflexão, né? A semente é a palavra, são os ensinamentos. A beira do caminho, vamos analisar essa, a beira do caminho. Então vai dizer que é uma metáfora de linguagem figurada. São as pessoas que ficam na superficialidade, ou seja, à beira do caminho são todos aqueles que ouviram a mensagem, mas passam. Ouve, mas não escuta. Ouvir é muito diferente de escutar. Quando eu escuto, quando eu ouço, eu ouvi uma música lá não sei aonde. É um problema de audição, é o auditivo meu funcionando. Eu ouvi. Agora, quando eu escuto uma música, é diferente, eu analiso, eu reflito. Então, à beira do caminho são as pessoas que ouviram, mas não guardaram nada. E a gente sabe que a gente já passou por essa fase. A gente que está aqui hoje sentado, querendo aprender, querendo ouvir a mensagem de Jesus, inserido nesse contexto de cristão, a gente sabe que em algum momento, muito lá atrás, a gente só ouviu e deixou para lá. Principalmente quando a gente é mais jovem, eu posso tirar por mim. Eu fui criada na igreja evangélica, né, desde pequena, porque minha mãe me batizei na igreja evangélica com 10 anos de idade, e quando cheguei aos 15, eu falei, parou por aí. O mundo me chamava, eu tinha os ídolos que eu adorava, aquelas músicas, e a igreja não me impedia. Mas a gente, aquela semente, ela não ficou no meu coração, ela caiu aqui, à beira do caminho da minha afetividade, da minha conexão com Cristo. Tá certo que eu era criança, mas a gente vê criança que já é fervorosa com Jesus, está aí, né? Então, à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem, mas que não guardam. E Pedregal? Pedregal são aqueles que ouvem a mensagem, sente emoção, sente alegria. Eu fiquei emocionada com a mensagem do Cristo, mas também não retém. E fica ali empolgado, mas quando vem as primeiras tristezas, as primeiras decepções, como diz ali, não cria raiz e morre ao primeiro bafejo do sol. E a gente sabe que é nas dores que a gente passa pela maior prova. Que o nosso convite, o chamado de Jesus, não é que Jesus nos chama pela dor, mas é que quando vem a dor, a gente fica mais sensível. E às vezes a gente precisa de lição quando a gente não vê saída. E quando a gente vê saída, a gente vai dando uma disfarçadazinha, uma escorregadazinha. Mas quando a gente é chamado, a dor fica mais difícil. Aí a gente senta, chora, implora, me ajuda, Senhor. Somos ainda assim. A gente costuma até dizer que quando a gente não é chamado pelo amor, é pela dor. Infelizmente, ainda somos assim. Ainda precisamos de um toque maior, de uma mexida em nossas emoções, porque ainda não aprendemos a administrar esse poste de emoção que trazemos em nós. Distorcemos, nos distraímos com tanta facilidade do foco da verdadeira vida. Não que a gente tenha que estar ali, sabe? Não, porque eu sou cristão, porque eu só vou fazer isso. Não é, a gente não pode negar a essência da gente, mas a gente não pode negar que ainda existe um vazio que nada preenche a não ser a certeza de que não estamos sozinhos. Quando a gente, antes da gente, seja a religião qual for, né, que a gente não pode dizer, o espírita, o evangélico, o católico, quando a gente trava o encontro da gente com Cristo, como diz o apóstolo Paulo, quem está em Cristo, nova criatura é. A gente encontra um porto seguro. A gente fica mais forte, porque a gente sabe que a gente pode orar, a gente sabe que Deus está ali, a gente sabe que Ele não nos desampara,
Mas quando a gente não tem essa certeza, nós ficamos à deriva. E esse simbolismo do pedregal ainda é isso. Eu estou naquela fase ainda que qualquer coisa me distrai. Me distrai do caminho do Senhor. Porque o caminho do Senhor é o melhor caminho. Porque é o caminho de paz. Não é porque é o caminho de regras, de conduta, não é disso que a gente está falando. É o caminho da paz. É o caminho da compreensão. Quando eu compreendo, eu sou mais leve. Eu posso tornar o outro mais leve, mas eu me sinto mais leve quando eu compreendo. Quando eu aceito, compreendendo. Não, quando eu atuo, não. Quando eu aceito. Às vezes a gente ouve pessoas dizer assim, é que seja feita a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, não é que a gente sofra. A vontade de Deus é que a gente cresça. A vontade de Deus não é que a gente atue, mas que a gente aceite com compreensão, com resignação. Aceitação. Quando Jesus vem dizer, no mundo tereis aflição, ele já está alertando a gente de que a gente não veio aqui a passeio, que tudo seria maravilha. Mas a gente só quer maravilha. A gente diz assim, eu não, Lúcia, eu não. Eu sei que a vida de dificuldade, eu estou aqui cheia de força. Eu sei que é, mas a gente reclama. Está muito difícil essa vida. Nossa, até segunda-feira a gente estava falando lá no Renascer, quando a gente falou disso, a Paula estava aqui. A gente estava conversando a respeito do mês de dezembro. A partir do primeiro dia de dezembro, o que eu quero dizer isso? Que nós podemos usar argumento e instrumento para nos motivar, para nos acalmar, para nos consolar. A autoconsolação que a Joana de Ângeles fala é isso. Eu posso me consolar. Por que eu posso? Como assim? Eu estou sofrendo, eu me consolar, eu não tenho palavras para mim. Eu tenho palavras para mim, sim. Se eu me perguntar, por que eu estou sofrendo? E entender que Deus é infinitamente bom e justo, e não criou sofrimento, eu já vou começar a encontrar um alento. Não adianta a gente procurar psicólogo, não, psicólogo. Não adianta, agora não vai sair de ser ele, psicoterapeuta. Se a gente não estabelecer com o nosso psicoterapeuta celeste uma conexão, para que a gente possa trabalhar em nós todas essas dificuldades que não são fáceis e que não são resolvidas de uma hora para outra. Mas voltando aí, o espinho, os que ouvem a palavra, o espinheiro, é Jesus ensinando o tempo inteiro. Aqueles que ouvem a palavra, mas o que acontece? O mundo chama, a ambição chama, e você vai, e você vai, e você quer mais, e você quer mais, e muito mais, e muito mais. Daqui a pouco você está sufocado. Mas a sua vida está vazia. O mundo chama, mas esse mesmo mundo que te chama, esse é o mundo que te sufoca. E a gente vai constatar isso na vida de tantos artistas. É o que a gente tem como referência, assim, socialmente falando, né? A gente vê artistas aí, pessoas bem-sucedidas, não só artistas, pessoas bem-sucedidas de fama, de dinheiro, de financeiro, mas vazio, de essência, de conteúdo, de quê? Esse vazio é de quê? Esse vazio é de Deus. Porque Deus está em mim, insuflando em mim energia, coragem. Mas quando eu saio dessa sintonia, eu busco outro tipo de coragem, outro tipo de energia, e quando eu vejo, eu estou me sufocando, igual um espinheiro. E às vezes a gente sofre, porque a gente mesmo, a gente planta esse espinheiro e a gente conserva.
E é Ele que vai nos sufocando. E a terra boa? A terra boa são todos aqueles que escutam a palavra, acolhem e decidem se transformar como aprendiz da vida. Por isso que ele diz, os 3 perfis, a terra boa, a que produz 100, 60, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Resolve, acolhe a palavra, administra a palavra e busca a transformação. Mas como assim? Que transformação é essa? Primeiramente, a gente vai lembrando daquela frase de Jesus: conhece-te a ti mesmo. Se eu não me conheço, eu não consigo me tratar. Mas é fácil você falar porque você não passa pelo que eu passo. Mas cada um tem uma resistência à dor. Como a gente cansa de ouvir, né? Que Deus não dá o peso além das nossas forças. Por quê? Porque Ele nos conhece. Ele sabe que somos capazes de suportar, porque Deus não castiga, Deus não quer o sofrimento. Como a gente às vezes já falou algumas vezes, né? Deus não quer o pecado, Deus quer a morte, não quer a morte, não quer o pecador, Ele quer a morte do pecado. Mas não é o pecado em si que tem essa conotação de castigo, é de erro. A gente erra, mas a gente recomeça. A proposta de Jesus é de recomeço. Vem, toma a sua cruz e siga-me. Vem, toma as suas dificuldades, mas vem e segue, que vai ficar mais leve. Eu estou convosco até o final dos tempos. E Ele está aí. A mensagem dele está no ar. Esse mês, né, comecei a falar aqui de dezembro. Esse mês de dezembro é um mês que a gente acaba ficando mais sensível. Porque o aniversário dele, com certeza também. É porque é quando a gente pensa mais nele. E quando a gente pensa, a gente estabelece uma sintonia muito melhor. É um mês que a gente reflete no ano que passou, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim. Tem gente que diz assim, poxa, mas esse ano foi tão difícil. É tão bom a gente perceber isso, que o ano foi difícil, né? Ruim é chato é você achar que está tudo bom, está reclamando da vida, mas está tudo bom. Mas se a gente disser, bem, esse ano não foi fácil. Oba, eu já fiquei incomodado. Né? Toda arrumação precede de um certo alvoroço. De um certo incômodo. Se eu fiquei incomodado, eu já tenho um propósito de quê? De dar uma reorganizada na minha vida, se esse ano não foi bom. Mas se ele foi bom, opa, eu aprendi muita coisa. O outro pode ser melhor. E assim a gente vai entendendo, né? Jesus é o divino semeador. E nós somos os seus seguidores, com certeza. Também somos semeadores. Somos seus discípulos. Se Ele veio nos ensinar, Ele veio nos ensinar a semear também. E qual é o nosso compromisso com isso? Que tipo de semeador temos sido? Fica ali a pergunta. E a gente trouxe aqui uma historinha que está nesse livro. Ele nem é um livro espírita de Daniel Colombo, Histórias que Fazem Bem. Que tipo de semeador temos sido? As histórias vêm sempre ilustrar e trazer reflexão para nós. É muito interessante. Ele conta que um jovem chegou numa cidade desconhecida e ele passou assim numa marquise e viu um letreiro na descrição: Loja da Felicidade. E ele adentrou aquela loja. E assim que ele chegou, ele viu que quem atendia as pessoas eram anjos. Ele ficou curioso e ele se aproximou. Ele falou assim: vocês vendem? O que vocês vendem aqui? E aquele anjo que foi atendê-lo falou: nós vendemos de tudo. Opa! Aquele jovem
foi logo pedindo, né? Nós somos assim, né? Nós queremos bênçãos sem esforço. Ele disse, vocês lembram de tudo. Então, por favor, sirva-me o fim de todas as guerras. O anjo balançou a cabeça. Sirva também uma tonelada de amor para os homens. Pode ser? O anjo ficou olhando para ele. Mais uma. Por favor, sirva um garrafão de compreensão para as famílias e mais tempo para que os pais brinquem com seus filhos. E foi listando tantos pedidos, já que ele viu aqueles anjos ali, né? Que servia tanta coisa. E aquele anjo, olhando para ele, disse assim, quando ele ia prosseguir, o anjo falou assim, por favor, me desculpe, mas eu acho que eu não me expliquei bem. Aqui não vendemos frutos, aqui vendemos sementes. Aqui não vendemos frutos. O que a gente entende por isso? Nós queremos colher sem plantar. Aquele jovem queria colher, ele queria paz, ele não queria guerra, ele queria compreensão dos pais, ele queria isso, queria aquilo, ele só queria. Ele veio no seu momento, pediu uma semente para que ele pudesse plantar. Como eu faço para melhorar o mundo? Ele não perguntou isso. E cabe a nós plantar, cabe a nós querer a semente, porque somos semeadores também. O que estamos semeando? Será que estamos nos preparando para essa sementeira? Será que estamos primeiramente adubando nosso terreno, que é o nosso coração, que são as nossas intenções, o nosso propósito? Para ser semeador é necessário produzir sementes. É muito interessante que Emmanuel fala que quando nós nascemos, Jesus nos deu um punhado de sementes e falou, vai. A responsabilidade é sua. Ele acreditou em nós e acredita em nós. O que temos feito com essas sementes? A gente pergunta. Como está o solo do nosso coração? Temos que plantar. A gente ouve dizer assim, olha, temos que plantar para colher. Precisamos colher, sim. Precisamos plantar, sim. Quem planta, colhe. Mas eu só vou colher, mas não é sobre plantar só para mim. Quem vai colher só sou eu. Quando eu planto uma árvore e ela dá frutos, só eu uso desses frutos? Não. Quando Jesus diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele está dizendo, planta para ti, para você colher. Mas planta pensando no teu próximo também. Porque a minha palavra, a minha semente vai germinar, mas eu posso com ela, com o meu plantio, beneficiar o outro. O que é a qualidade das sementes? Entenda a importância da lavoura. Como a gente vai entender? O tipo de semeador que somos? Será que nós somos beira de caminho? Será que nós somos pedregais? Será que somos espinheiros? Ou será que somos a terra boa? Que cada um de nós possa refletir e se colocar aí num degrau desse aí. Né? Eu analisando, né? Avaliando, eu creio que já estamos nesse processo de terra boa. Porque os espíritos dizem que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz. Reconhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que está fazendo para ser melhor. Somos cristãos.
Ser cristão não é ser perfeito. Não somos nem seremos enquanto estivermos ainda nessa faixa evolutiva, nesse planeta. Ainda não somos. Mas estamos a caminho. Então, creio que nós estamos nesse processo, né? Entrando na terra boa. Ouvimos a palavra, mas já guardamos em nosso coração. Queremos praticar os ensinamentos. Queremos viver os ensinamentos. Para ser semeador é preciso produzir semente. E mais uma historinha aqui desse livro Educandário de Luz. E o que é produzir sementes? Produzir sementes é trabalhar, é servir, é trabalhar em benefício de mim mesmo, em benefício do meu próximo, que é a humanidade. A história ligeira diz: um candidato ao ministério cristão penetrou o tempo de serviço e proclamou transformado. A gente vai detectando aí em que situação ele está, se ele está espinheiro, se ele está pedregoso, enfim. Na primeira semana, ele afirmou favorecido pela divina luz. Depois de solene profissão, já começou a trabalhar. Na segunda semana, discursou ardentemente, proclamando o povo a salvação com Cristo. É assim que às vezes a gente chega. Não é só uma instituição religiosa, não, é no trabalho também. A primeira semana, a gente a conhece, a gente abraça, a gente quer fazer tudo. Na terceira semana, traçou programas, promessas na esfera da beneficência, mostrando-se inclinado ao socorrer as pessoas e ajudar a todos. Na terceira, na quarta, nossa, ele já se declarou vítima da incompreensão, da discórdia entre as pessoas, e da tristeza e da insubmissão. Na quinta, ele apareceu cansado, na quinta semana, cansado e desiludido. Na sexta, ele não aguentou mais. Olha aí, aqueles que ouvem, ele não aguentou mais e pediu licença ao Senhor para descansar. E na sétima semana, deitou e dormiu por 200 anos. Perdeu a oportunidade de plantar. Perdeu a oportunidade de servir. Desistiu. Aí a gente vê, desistir da vida é só praticar o suicídio, lógico que é incomparável, é transgredir as leis de Deus no grau mais, né, o suicídio. Mas é só isso, desistir da vida? É querer dormir, se acomodar e viver, por viver, como inútil para si. Porque se eu não conseguir ser útil para o meu próximo, mas se eu for útil para mim, de alguma forma, indiretamente, eu estou sendo útil para o próximo. Porque ele vai perceber que eu tenho resistência. Que eu não dobro com facilidade. Já estou sendo um exemplo. Mas aquele homem dormiu 200 anos. A conclusão que o livro faz: muitos chamados, poucos escolhidos, oportunidade para todos e serviço para raros. Muitos chamados e poucos escolhidos. Chamados são todos aqueles que ouvem o Evangelho, que ouviram o chamado do Cristo, que ouviram o chamado da espiritualidade dizendo: vem. Que ouviram o chamado do Cristo: vem, segue. Vem que eu te farei pescadores de homens. Olha o convite de Jesus. Vem ombro a ombro. Jesus é aquele parceiro, é aquele companheiro. Ele não está à frente nem atrás. Não está acima nem abaixo. Ele está do meu lado. Ele caminha comigo. Assim como o exemplo dele, ele caminhou com os discípulos. Ele sentou, ele comeu peixe com os discípulos, ele dividiu o pão, ele fez as suas refeições junto. Nunca à frente, nunca acima, nunca maior. E embora todos compreendessem a sua grandeza espiritual, quanto ele se fez amado
ele se fez muito amado pela sua humildade. Quando ele lava os pés dos discípulos, o maior exemplo de humildade. Aí a gente vai tomando exemplo desse Espírito de luz que veio ao mundo, a gente toma um exemplo desse Espírito que a gente pode praticar em benefício de nós mesmos. Quando a gente segue Jesus, a gente vai sereno, a gente volta a dizer. A oportunidade para todos e serviço de raros. É porque todos nós ganhamos de Deus esse presente de servir, mas poucos aproveitam essa oportunidade para o trabalho. A gente está sempre colocando, justificando o injustificável. A gente está sempre se pegando no colo e dizendo, porque eu não estou aguentando, porque eu estou muito enfraquecido. Claro que a gente precisa de um ombro amigo. Mais uma vez a gente fala, não é só porque é dezembro, não é só porque é Natal, não é só porque é um mês que a gente fala muito mais em fraternidade. Não é. Mas é porque nós somos irmãos, nós somos cristãos, nós somos seguidores do Cristo, nós somos semeadores das suas lições. A gente não pode esquecer que o irmão que está do nosso lado talvez precise do nosso abraço. Às vezes a gente vê uma fila enorme de pessoas impacientes. E como a gente está calmo, a gente está lendo, está mexendo no celular. Se a gente pudesse, naquele momento da fila, observando quem está agitado, e acalmar aquela pessoa, pode ser por olhar, porque semear não é só estar com a semente em ação. A ação, ela pode ser silenciosa. Eu posso semear com um olhar, com um gesto, com a expressão corporal, eu estou semeando, eu estou falando de amor. O meu silêncio pode estar sendo semear para o outro. Quando o outro está muito aflito, precisando desabafar, o meu silêncio é um semear quando eu escuto o outro. O meu abraço pode ser um semear. A palavra é acolher, acomodar o outro no seu coração. Quando somos mais tranquilos, é porque Deus sabe é porque Deus precisa da gente. Quanto mais força eu tenho, quanto mais saúde eu tenho, mais compromisso eu tenho. Opa, me aposentei, estou cheio de saúde, não preciso fazer nada. Aí é que precisa. Eu não quero nem saber. Trabalhei a vida inteira, não quero mais, estou aposentado, não quero mais saber de nada. Aí Jesus fala para Simão Pedro, o nosso pai trabalha até hoje e não se cansou. Útil. Ser útil é estar vivo. Ser útil é ser útil. É ser capaz. E às vezes a gente acha que a gente é capaz, mas não produz nada. Quem é capaz e não produz nada é capaz? Não é. E a gente passa mais aí adiante aí um pouquinho, já praticamente finalizando. Mas o que a gente fecha mesmo aí, né? A gente vai falar um pouquinho só desse silêncio de Jesus. Jesus, naquele momento que ele carrega a cruz, ele não usou uma palavra. O seu silêncio, ao carregar aquela cruz, foi a sua maior expressão. A sua voz ecoou o mundo naquele momento de silêncio que ele carregava a cruz. Naquele momento ele semeou a compreensão, o perdão. O Pai perdoou, porque não sabe o que faz. Ele semeou o amor, ele semeou a submissão, que seja feita a vossa vontade. A gente não faz isso. A gente não pede a Deus que seja feita a sua vontade, a gente entrega para Deus os problemas. Até entrega, que a gente às vezes não quer resolver. Mas dificilmente a gente fala que seja feita a vossa vontade.
E aquele momento de silêncio de Jesus foi para dizer: Pai, que seja feita a vossa vontade. Com silêncio, ele se mostrou humilde, compreensivo. E a sua voz ali calou o mundo. E finalizando, que eu nem sei da hora, né? Estou na hora, né? Disse-lhe Jesus: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Olha Jesus mandando, pedindo, sinalizando: ide semear a toda criatura. Seria o semear de Jesus. Não é eu pegar um livro espírita, uma Bíblia, colocar embaixo do braço e sair por aí. Eu posso fazer isso maravilhoso. Mas o ir pegar de Jesus não é isso não. É pregar com atitude, com sentimento, com exemplo. Eu vou fazer a diferença se eu estiver num lugar de muito amoroso, se eu estiver cá. Eu estou pregando. E de pregar a toda criatura é estar aqui em oração pelo mundo. Estou pregando. O meu familiar está percebendo a minha diferença diante de certas atitudes, certas circunstâncias, às vezes no próprio contexto familiar, no contexto de trabalho. Naquele momento, eu estou pregando, porque eu estou semeando a paz, eu estou semeando a compreensão. E às vezes, no momento de alvoroço, eu vou e semeio discórdia. Nós cristãos não podemos mais fazer isto. Não cabe mais ao cristão semear desentendimento. Às vezes não fala mais, ó, fulano e não sei não. Esse gesto duvidoso já traz a desarmonia e o semear vai por água abaixo, vai ficar à beira do caminho mesmo. E não podemos mais ser semeadores de meio de caminho. Não. Nós ouvimos e guardamos. Jesus espera que sejamos seus semeadores com amor, com coragem, com dedicação. Mas o semear cabe. Vamos começar a semear na família, se a gente não pode ainda ir para a sociedade. Não é aceitar tudo, não. É administrar as circunstâncias familiares. Porque Jesus não foi aquele que calou, que aceitou tudo. Não é aceitação. Mas também não é a exasperação. É a compreensão. É a compreensão de que o outro está desestruturado. Eu não vou me desestruturar. Eu preciso amparar quando eu tenho desestruturado do meu lado. Mas se eu não posso abraçar com os braços, eu posso abraçar com o meu coração. E é isso que Jesus faz. E é isso que nós esperamos. E que nós possamos levar para a nossa vida esse semear, esse compromisso com a semente do amanhã. É o que Jesus espera de nós. Quando a gente reclama que o mundo está assim, assado, cabe a nós lutar por este mundo, por um mundo melhor. De que forma? Semeando com o nosso coração, com nossas preces, com as nossas atitudes, com as nossas vibrações. O mundo está pesado ou leve? Vai depender de nós. Ele está leve ou pesado, vai depender de nós. Quando a gente entra numa ambiência religiosa, a gente sente uma paz tão grande. Por quê? Quem está trazendo porque a espiritualidade que trouxe essa paz, está cheio de espírito aqui trazendo. Está cheio de espíritos. Mas está cheio de nós também. Somos espíritos. Nós estamos com pensamentos tranquilos. Então nós somos colaboradores dessa energia de paz também. Ao mesmo tempo que recebemos, nós emitimos. Então sabemos que nós somos capazes. Por isso Jesus disse: vós sois deuses. Ele quis dizer isso. Que nós poderíamos ser colaborador de Deus, que podemos ser. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Nossa, quanto Jesus fez. Se a gente pode muito mais, a gente vê de quanto a gente é capaz.
e a gente não usa isso, né? Que sejamos pacíficos, mas que sejamos semeadores do Cristo. Que Deus possa nessa noite nos abençoar. Obrigada a todos pela paciência de me ouvir falar. Jesus possa estar conosco. Agradecemos a companheira Lúcia, né, por dividir com a gente todos esses ensinamentos, esses esclarecimentos, que possamos, né, procurarmos ser a terra boa, né, o solo fértil, e em outros momentos sermos os semeadores, né, à luz do Mestre Jesus. Bom, vamos aos recadinhos da noite, então. Na próxima sexta-feira, às 19 horas, teremos os companheiros Ian e Marco Antônio, da nossa casa, que vão falar sobre Jesus e dever, do livro Jesus e Atualidades. Já fiz essa palestrinha. Não é essa, não? E quem é essa, então? Não é você, não, Marco Antônio? Eu e Luciana. Ih, eu errei, então. Eu estou péssima. Quem é, então, Luciana? Come pra mim. Dá cola aí, Sandra. Ah, é Edivaldo e Luciana. Tá. Edivaldo, Luciano e Evangelho, segundo o Espiritismo. Retifiquei a tempo, tá? E na quarta-feira, às 20 horas, teremos o companheiro Miraldo Fortunato. O tema é livre. Que mais tem uma resposta para a conversa fraterna, César? Tá, então ao final do passe, saindo do passe, aqueles que fizeram a conversa fraterna podem pegar ali com o César na salinha do som a resposta da conversa. E a companheira Fátima tem um recadinho para nós também. E boa noite a todos. Nós estamos agora, nesse fim de ano, encerrando mais uma gestão de diretoria da nossa casa. E na próxima semana nós teremos eleição dos companheiros que assumirão o próximo biênio. Podem participar dessa eleição todos aqueles que são associados há mais de 6 meses, estejam em dia com a sua contribuição na casa. E para essa oportunidade, aqueles que quiserem montar uma chapa também, concorrer, assumindo as responsabilidades administrativas da casa, é possível também nessa oportunidade. Então, aqueles que por um acaso são associados e ainda não pegaram, não assinaram lá na ata e não pegaram a sua carta de convocação, na saída procurem o companheiro César lá embaixo, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Deixa eu lembrar vocês que na semana que vem, na quinta-feira, nós teremos uma confraternização de tarefeiros da casa, às 19 horas. Já fazemos há muito tempo essa confraternização, fazemos um amigo oculto de livros espíritas na hora, ainda aproveitamos para trazer um mimo para o nosso anjo. Todo mundo aqui teve anjo encarnado durante esse ano? Sim ou não? Então, a gente no começo do ano pergunta quem quer participar desse treino. E aí a gente faz um sorteio, a gente fica sendo anjo de uma pessoa e essa pessoa é o nosso tutelado durante todo o ano. E a gente tem um anjo. Durante todo o ano a gente acompanha aquela pessoa com muito carinho, procurando saber se ela está bem. Não precisa mandar mensagem todo dia, mas procurando saber se essa pessoa está se sentindo cuidada, acompanhada, acolhida por nós. Então, vamos retornar essa atividade no início do ano, mas quinta-feira que vem a gente vai fazer um mimo para o nosso anjo, tá bom? Então, 19 horas, quinta-feira que vem, encontro de tarefeiros. Então, agora vamos ao momento do passe. Hoje a equipe é coordenada pelo companheiro Ian. Vê se você está agora. Passistas são Marcos. Não, passistas são Eduardo, Helena, Hamilton, Georgina, Marco Antônio e Sandra. Gente, bom, agora não é culpa minha. Está aqui no impresso. Olha, vocês também estão todos.
Então, no lugar de Marco Antônio é Adriana, tá? Vocês podem aguardar sentados nos seus lugares e o companheiro vai conduzir 18 pessoas por vez até a sala de passe, tá? Nos despedimos agora que despede ou depois da prece? Depois da prece, então, vou convidar a nossa palestrante Lúcia para fazer a prece de encerramento. E assim, querido amigo Jesus, aqui estamos, mais uma vez, agradecidos pela oportunidade da hora, te pedindo, Senhor, que neste momento do passe, em que os amigos médicos espirituais venham nos ajudar, nos envolver, atender às nossas dores físicas, morais, emocionais e espirituais. Que possamos estar receptivos a essas energias de amor e de paz. Querido Jesus, tão bom pensar em Ti, tão bom te sentir, Senhor, tão bom caminhar contigo. Por isso te pedimos que não nos deixe, Senhor. Que possamos, em todos os momentos de nossas vidas, deixar o nosso coração aberto para Ti, Senhor, para estar recebendo sempre essas vibrações. Que ao sairmos daqui possamos levar conosco essa paz que aqui sentimos. Essas energias benfazejas que nos envolvem, nos aquecem. Te pedimos também pelos nossos familiares que ficarem em nossos lares, que juntamente com os nossos pensamentos direcionados a eles, que o Senhor possa visitá-los, confortá-los, atendê-los. Enfim, Senhor, fica conosco mais essa noite, fica em nossas vidas, caminha conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos falar contigo, sempre com a certeza de que somos ouvidos e atendidos. Que possamos guardar em nosso coração a semente do amor e que ela possa frutificar em termos espirituais, nas nossas conquistas e valores espirituais. Guarda-nos na tua paz e fique conosco, agora e sempre. Que assim seja. Nos despedimos então dos companheiros que nos acompanharam pelas redes sociais. Boa noite a todos.